Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Peninho, eu tô ficando um pouco desanimado com esse episódio. Eu também fiquei um pouco desanimado. Lendo seu livro e depois a gente conversando aqui, eu comecei a ficar um pouco, né? Eu falei, cara, o livro do Peninho é legal, vou ler, vou sair felizão. Mas aí eu fiquei um pouco desanimado. E eu tô pensando assim, Kaique, aí você me complementa aqui. Dito isso, tudo que você pontuou pra gente, e também pelas suas movimentações. Muito Bitcoin. Eu entendi. Aí tem o viver de renda cripto, tem o viver de renda no exterior, né? E aí, dito todo esse cenário, cara, dá pra dizer que vale a pena investir no Brasil? Essa é uma pergunta que eu tenho recebido bastante, sabia? E o Brasil acho que é um país de ciclos. Porque se você pega de 2016 a 2020... Um ciclo é ruim, outro ciclo é horrível. E nós todos estávamos assim. Outro é pior. Não é. O Brasil tem ciclos bons. Sim, que isso é aqui a verdade. economia é muito cíclica. Se você pega juros dos Estados Unidos, a taxa sai de 0 para 4%. Aqui ela sai de 2 para 14%. Entendeu? E pode ser que vá mais agora Em no 2 próximo anos. ciclo. É muito rápido e muito cíclico. rápido, né? Porque quando o juro tá em 2, a bolsa tá bombando. Quando o juro vai a 14, fica deprimente a situação. Eu peguei um mercado de juros a 14 a 2 e de 2 a 14. Eu tô falando de 2017 a 2024. Nosso ciclo ele não é muito, tipo assim, a troca do James Bond de Hollywood, que é um Não negócio a é, cada 30 anos. isso. É meio a troca do Homem-Aranha. A cada 4 tem um novo. Isso O aí, bagulho cara. todo, você tem que se acostumar com ele. Esse movimento de juros que você pegou, Kaique, de 14 para 2, de 2 para 14, todo mundo aqui que investe desde 2016 pegou. Sim. E, cara, isso para acontecer no mercado americano vai demorar 100 anos, entendeu? Vai acontecer esse movimento tão forte assim. Porque o juro lá já foi em 2 dígitos, década de 80, mas até agora não voltou para 2 dígitos. Talvez não volte. Então, por ser um país que você tem ciclos econômicos muito fortes, o Brasil ele performa melhor do que outros mercados em alguns intervalos e muito pior em outros. Você pega o ciclo de commodities nos anos 2000, o Brasil performa muito bem. Desde 2008, cara, o Brasil está 70% abaixo do último topo que a gente fez em dólar. E nisso, 2008 para cá, a gente está falando de um espaço de 16 anos, né? Então, já é muito tempo. É muito mais tempo, eu garanto, do que o horizonte de investimento de boa parte das pessoas que estão aqui. Quase todo mundo que está vendo esse podcast não deve investir há mais de 10 anos. Está falando de 16 anos. Eu acredito que não investe há 5 anos. Pois é, a maioria não. Com certeza não investe há mais de 5 anos. Então, vale a pena investir no Brasil, mas tem que saber, eu acho que o tamanho da exposição, porque não é porque vale a pena investir aqui que a maioria do seu patrimônio tem que estar aqui. Muitas vezes tem que estar fora. Sim. Entendi. Eu, inclusive, acho que pra gente, por exemplo, todos nós aqui somos sócios do grupo, e o Grupo Premium é uma empresa casada com o Brasil. Sim. Então, agora que o dólar tá a R$6, todos nós aqui ficamos mais pobres. Sim. Porque, estamos faturando bem em real. Beleza, subiu quanto o faturamento esse ano? Subiu 10. Pô, o dólar subiu 25 contra o real. A gente está perdendo dinheiro, né? Sim. Então, como a gente já tem o nosso principal ativo, que é a participação acionária aqui no Brasil, o restante do patrimônio deveria estar muito mais alocado em coisas que não dependem de Brasil. Mesma coisa para o cara que é funcionário público. Se tua vida está casada com o Brasil, você não pode ser fiscal da Receita Federal nos Estados Unidos. Não dá. Só se você for para lá, passar num concurso, é muito mais complexo. Então, o seu dinheiro deveria estar onde? Deveria ter mais dinheiro que não dependa do Brasil. Então, isso vale para boa parte das pessoas. Porém, o brasileiro, ele sofre de algo que, nesse mundo de psicologia comportamental, na parte das finanças, é chamado de home bias, de um viés local. A gente tem a sensação, né, de que, não, o Brasil é melhor para investir do que outros locais. Então, ele quer comprar mais Brasil. Parte disso por conta dos juros historicamente altos que a gente tem aqui. Mas o juro agora está caminhando para 12 e, cara, o dólar contra o real subiu 25. Você pega esse dólar que você poderia ter lá fora investido no S&P, está subindo mais de 50% nesse ano. Se tivesse comprado esse dólar em Bitcoin, cara, estaria subindo 160%. Então tem muita coisa boa fora do Brasil. Não quer dizer que você não possa investir aqui, tem empresas maravilhosas, mas eu acho que não deveria ser todo o seu patrimônio, somente uma parte dele. Até porque a grande lição do livro, na minha opinião, é a seguinte: essa dinâmica que eu citei aqui é uma dinâmica que ela é muito difícil de ser alterada por uma série de fatores, né? Primeiro deles, político até. Porque se você pensa na dinâmica de uma eleição, vamos imaginar que nós tenhamos 2 candidatos, num segundo turno já, onde só tem 2 alternativas. Geralmente no Brasil você tem que escolher entre uma alternativa menos pior e uma horrível. Né? É quase como uma escolha. O que você prefere? Câncer de fígado ou pâncreas? Mas eu não quero ter câncer. Não, você tem que escolher. É um dos 2. Fígado ou pâncreas? Aí você pensa, pô, o pâncreas é mortal. Fígado dá pra cortar uma parte e ele cresce de novo, né? Eu prefiro o fígado. Vamos de fígado. É geralmente o que acontece aqui no Brasil.
Então, o que eu vou citar aqui não é a dinâmica de uma eleição, ó, mas veja assim, você tem 2 candidatos, aí tem um candidato A e o B. Aí o A fala, cara, eu vou te dar mais saúde, eu vou te dar mais educação, vou te dar mais segurança, eu vou aumentar a previdência do aposentado e vou isentar todo mundo aqui de imposto de renda. Aí alguém pergunta, quem vai pagar essa conta? Os mais ricos. Óbvio. Esse é o candidato A. Aí você tem o candidato B, que fala, cara, eu não consigo te dar mais segurança, mais educação, mais saúde, mais previdência pública, se eu não aumentar a conta pra você, eu vou ter que aumentar imposto. Ou eu posso diminuir imposto, mas eu vou ter que tirar um pouco de tudo isso aqui que a gente tá vendo. Vai ter que ter menos segurança, menos educação pública, menos saúde. Qual desses candidatos ganha a eleição? O A, com certeza. O A, cara. Pô, na última eleição, quem era o A, quem era o B? Não tinha o B. Você escolhe entre o A e uma versão desidratada do A, entendeu? É o que acontece. Mas o B é aquele cara que pega 1% dos votos e não vai para segundo turno. Isso é isso que acontece. Então, como você escolheu esse cara que prometeu um monte de coisa gratuita, ele, para cumprir minimamente, vai ter que fazer o quê? Vai ter que tributar mais gente, vai ter que emitir mais dívida, vai ter que emitir mais moeda. Sim. Então esse ciclo ele vai acontecer. Não adianta pensar que vai surgir um ungido, um salvador da pátria. Não vai ter Bolsonaro para mudar esse ciclo. Ele pode ser um breve intervalinho naquilo. Não vai ter Pablo Marçal, Tarcísio. É muito complicado mudar essa dinâmica no longo prazo. E aí o que eu vejo hoje, assim, eu acho que mais do que nunca, talvez pela força das redes sociais, é que tudo isso vem, assim, marinado numa ideologia rasa, né? De um lado ou de outro lado. Então, às vezes você pergunta pro cara assim, né? Que o cara é super Bolsonaro. Você fala um negócio pro cara, pô, você tá achando legal o que ele fez? O cara fala, porra, animal. O cara não sabe nada. Aí você vai falar pro cara que também é petista, que é Lula. Pô, cara, você tá achando que ele tá fazendo um negócio foda? Porra, animal. Mas o cara também não sabe nada, entendeu? E ele tá muito mais preso à ideologia do que realmente a política da coisa. Você sabe uma coisa, uma ignorância que eu vejo muito grande? A gente começou a fazer Primocast Agro, a gente começou a entender mais esse mundo. O agro, ele leva meio que o PIB nas costas. Meio que 60% do PIB ali tá um pouco nas costas do agro. Se você pegar um pouco da indústria do agro, mais o agro. Só que você vê um monte de manifestação das pessoas que falam assim, o agro tem que acabar. Então, tipo assim, você tá falando, tipo assim, cara, você tá falando que uma área que leva o país nas costas tem que acabar. Então a galera não entende muito como funciona o Brasil. Eu diria até que talvez não seja nem ideologia. Tem o cara ideológico, né? Mas também tem um cara que ele vai pela simpatia pessoal. Simpatia. Porque tem aqueles vídeos onde você pega falas do Bolsonaro, né, e atribui ao Lula, fala assim, Lula falou tal coisa, vai pra um cara de direita e fala, também, ó, o que o Lula fala besteira, depois você fala, não, isso aqui foi o Bolsonaro, o cara, pô, tá mentindo, não é possível. Mas é muito bom, o cara fala do Lula que você atribui ao Bolsonaro, é a mesma coisa, isso é um cara de simpatia pessoal, entendeu? Total. Existe, mas o cara confunde o cara que ele tomaria uma cerveja com o cara que ele precisa colocar no poder, né? Ou a gente pode fazer até, ó, uma outra pesquisa aqui, pessoal que tá assistindo, porque ali eu falei de candidato A ou B, né? Então vamos esquecer candidato. Você chega no seu trabalho e faz a seguinte pesquisa com o pessoal que trabalha contigo. Você começa a perguntar, pra gente ver como inflação é uma escolha política. Vai lá e reúne o pessoal e pergunta, vocês querem mais saúde pública ou menos? O cara fala, não, eu quero mais. Geralmente essa é a resposta, tá? Você quer mais educação pública ou menos? Não, eu quero mais educação pública. Você quer mais dinheiro para os aposentados ou menos? Pô, o cara trabalhou a vida toda, né? Vamos na aposentadoria digna. Eu quero mais dinheiro para os aposentados. Aí você arremata com uma última pergunta. Você aceita pagar mais impostos para que a gente tenha tudo isso ou prefere pagar menos? O cara fala, não, tributo rico, pô. Eu não quero pagar mais imposto, eu já pago muito. Então, se você quer elevar o gasto público em tudo, mas você quer pagar menos, a conta não fecha. No final, a gente vai ter mais impressão de dinheiro, mais valorização. Então, não tem herói nessa história toda que não seja o próprio indivíduo querendo se salvar.